Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3 ao 10. Quem achou, diga amém. Amém. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus, que deem paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos fazer um comentário, nós vamos somente fazendo a interpretação do texto, vamos identificando algumas lições, e depois a gente encerra. Veja comigo o versículo de número 3, por gentileza. O apóstolo Paulo diz que, falando aos Tessalonicenses, sempre devemos dar graças, irmãos, por vós. Ele, nesse primeiro ponto, ele faz questão de mostrar aos irmãos que estava constantemente diante de Deus, orando a Deus em agradecimento por eles. Eu penso que isso é um exemplo para nós, porque se Paulo fazia questão de, quando escrevendo uma carta, dizia aos irmãos a quem era dirigida a carta que estava orando por eles, eu acredito que isso serve de exemplo para nós. Como é importante a gente fazer questão de que as pessoas saibam que nós estamos orando por elas. Eu particularmente fico muito feliz quando alguém entra em contato comigo e diz: estou orando pelo Senhor. A gente está em campanha de oração para que Deus guarde a sua vida e a sua família. Eu penso que a gente deve aprender não somente orar pelas pessoas, mas também fazer questão de que elas saibam que nós estamos orando por elas. Eu acho que isso é fortalecedor, que isso é consolador, isso alegra o coração dos irmãos, quando a gente sabe que estamos juntos, orando uns pelos outros. Ele diz: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós. Outra coisa que a gente percebe aqui no texto, é que ele diz que dava graças a Deus pelos irmãos, sempre. Parece que a medida de agradecimento a Deus está na plataforma do sempre. Se a gente perguntasse ao apóstolo Paulo, de que forma nós devemos ser agradecidos a Deus, ele diria sempre. Isso é um exemplo para nós também. Nós precisamos aprender a sempre sermos agradecidos ao Senhor. E eu penso que todo mundo que aqui está, cada um de nós temos motivos bastante para sermos agradecidos a Deus, porquanto até aqui nos ajudou o Senhor. Eu sei que eu costumo falar isso algumas vezes. Eu sei que você deve ter passado por coisas que você até acreditou que, se passando, não sairia vivo, mas passou e permanece firme. Isso é um sinal de que a presença de Deus fortalece o seu povo, né? Então isso é motivo de que nós devemos ir a Deus em agradecimento. Ele diz: irmãos, nós constantemente ou sempre estamos agradecendo a Deus por causa de vocês, como é de razão. E aí ele explica por quê. Porque o amor de vocês aumenta. Melhor, ele diz: porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta. Perceba esse texto aqui, ele diz que a fé cresce e o amor aumenta. Guarde isso aqui: a fé cresce e o amor aumenta. O amor aumenta, a fé cresce. Isso quer dizer que a gente identifica a nossa medida de fé na nossa capacidade de amarmos as pessoas.
Paulo identifica que quando a medida de fé cresce, a medida de amor de uns para com os outros também cresce. De maneira que nós possamos dizer que ninguém cresce na fé sem crescer no amor cristão. Está me entendendo? Diga amém. Não é possível alguém crescer na fé e à medida em que ele cresce na sua fé em Jesus, o seu amor para com os irmãos também não cresce. Isso é impossível. Quando a fé cresce, o amor aumenta. Quando o amor aumenta, isso é naturalmente uma fé que cresceu no coração de alguém. Isso quer dizer que a sua maneira de identificar a sua medida de fé deve ser identificando o quanto você ama as pessoas. A nossa fé cresce, e quando ela cresce, ela também gera um aumento de amor. Isso quer dizer que o amor, ele é aumentado, ou ele é acrescido em nós, à medida em que a nossa fé em Jesus também cresce. Ou seja, quanto mais a gente aprende a crer em Jesus, mais Ele vai nos ensinar a amar as pessoas. Que o armazenamento de conhecimento em detrimento do amor cristão não é fé, é uma crendice falsa. O próprio apóstolo Paulo diz que a ciência incha, mas o amor edifica. Isso quer dizer que quando eu cresço na fé, naturalmente Deus acrescenta em mim capacidade de amar as pessoas. E a premissa contrária também é verdade. Não é possível crescer em amor sem que tenha fé. Ninguém pode dizer: olha, irmão, da fé eu não tenho crescido muito, mas o meu amor tem aumentado mais e mais pelas pessoas. Impossível. A fé e o amor crescem juntamente, porque eles são paralelos. Outra coisa que eu preciso dizer aqui para os irmãos, no versículo de número 4, veja comigo. Ele diz: de maneira, irmãos, que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Ele diz: olha, vocês são orgulho para nós, e nós andamos nas igrejas de Deus falando bem de vocês, pelo fato de vocês terem crescido na fé e do amor. Aí ele diz o seguinte: por causa da vossa paciência e fé. No versículo anterior ele diz que a fé cresce junto com o amor. No versículo 4 ele diz que o que identifica a fé cristã genuína é a paciência ou a perseverança, dependendo da tradução. O que é a paciência? É a capacidade de sofrer danos sem sair do lugar que Deus queira que a gente esteja. Outra característica da genuína fé em Jesus é a capacidade de suportar as aflições. O que vai nos dar capacidade de sofrermos perseguição, tribulação e aflição e ainda assim permanecermos firmes é a fé que nós temos em Jesus. Todas as vezes que nós enfrentarmos perseguição, aplicando a nossa fé nas pessoas, nós vamos falhar. Todas as vezes que a gente achar que a âncora da nossa fé e da nossa vida é o ser humano, nós vamos naufragar, nós vamos afundar. É por isso que muita gente desvia. Porque quando a perseguição tem, o seu coração não está inclinado a crer naquele que é poderoso para fortalecer os seus passos. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz no versículo 4, que aquilo que nos dá a condição de suportarmos as adversidades é crer no Senhor Jesus. Porque Jesus está acima das adversidades. Jesus está acima das nossas lutas. Ele está acima das lágrimas que nós derramamos. Por isso que às vezes a gente chora, às vezes a gente lamenta, às vezes a gente lamúria com o nosso coração. E a gente diz: parece que Deus não me escuta. Ele escuta sim, mas Ele não nos socorreu. Pelo menos a gente acha que não, porque Ele entende que a gente está no controle da sua vida. Apesar de a gente olhar e dizer: parece que está tudo fora do controle, e Deus às vezes não envia a resposta que a gente esperaria que Ele enviasse, não é porque Ele não está no controle, é o contrário. Ele sabe tanto que está no controle que Ele permite a aflição, para que no momento oportuno, Ele dando vitória a nós, a gente perceba que em todo tempo Ele esteve nos guardando do mal. A fé em Cristo nos dá suporte para suportarmos as aflições. Por que alguns de nós enfrentam aflição e desvia? A culpa não é do pastor, a culpa não é do ministério, a culpa não é do diácono, a culpa não é do presbítero, a culpa não é do líder, a culpa é dele que não aplicou a fé em quem ele deveria aplicar.
Porque a Bíblia diz que quando eu coloco a minha fé em Jesus, Ele nos dá graça para suportarmos as aflições. É Ele que nos fortalece. Quando Paulo orou a Jesus, ele disse: a minha graça te basta. Se nós tivermos a graça de Jesus, nós temos o suficiente para vencer. E você vai vencer. Você vai vencer. Se tem graça de Deus, tem um lugar de vitória preparado para você. Se a sua fé estiver em Jesus, Ele vai guardar a sua alma do mal. Outra coisa, irmão, que ele nos diz aqui, é que as perseguições eram oriundas de pessoas. A gente vai ver no contexto que essa perseguição eram ímpios perseguindo o povo de Deus. E ele continua nos esclarecendo algumas verdades. Ele diz, em primeiro lugar, ele diz que a nossa medida de gratidão a Deus deve estar na medida do sempre. Ele também diz no versículo 3 que conforme cresce a fé, também cresce o amor. No versículo de número 4 ele diz que a nossa fé aplicada em Jesus vai nos dar fortalecimento para enfrentarmos as perseguições e as aflições. No versículo de número 5 ele diz que tem uma coisa que nos identifica como participantes do reino de Deus. Tem uma coisa em você que identifica se você é participante do reino ou não. Tem uma coisa no texto que funciona como credencial para identificar quem entrou pela porta, que é Jesus. Porque a porta que nos dá acesso ao reino de Deus se chama Jesus de Nazaré. Ele diz: eu sou a porta, quem passar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Então a nossa porta de acesso no reino se chama Jesus. Quando a gente passa por uma porta, Ele carimba uma coisa em nós que nos faz participantes do reino. Veja comigo o versículo de número 5. Ele fala das aflições e perseguições no 4, no 5 ele diz: prova clara do justo juiz de Deus, para que sejais havidos por dignos de padecer no reino de Deus. Outras traduções diz: por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Ele está dizendo aqui, olhe para mim por gentileza, que a credencial que Deus nos carimba como participante no reino é a perseguição. Está aqui no texto. Ele diz que a prova clara do justo juiz de Deus, a prova que vocês são havidos de serem recebidos no reino, é porque vocês pelo reino padecem. É uma utopia a gente participar do reino acreditando que não vai ser perseguido. Oh, meu precioso irmão, não seja tão inocente a ponto de achar que o seu serviço no reino de Deus não vai atrair perseguição. Na verdade, o que nos credencia como participante no reino é a perseguição com a qual nós somos perseguidos. O que identifica que você é participante do reino de Deus é a tribulação que tem perseguido você. Se você me procurar e dizer: pastor, estou sendo perseguido demais, é a garantia de que você entrou pela porta e é participante do reino. Todo participante do reino é perseguido. Eu estava vendo com minha esposa uma fala do Luiz Hermínio. Ele diz: por isso que muita gente se mata, em especial pastores. O contexto ali era pastores que se matam. Ele diz: por quê? Ele começou a explicar: porque as pessoas são ensinadas a triunfar, a vencer, a conquistar, a que dá tudo certo. Aí a gente vai injetando esse negócio no povo. Isso é maligno. Vai dizendo: você tem que triunfar, você tem que dar certo, tudo vai dar certo. Aí na cabeça dele ele vai armazenando aqui, diz: não, a pregação diz que tem que dar certo, a pregação diz que tem que triunfar, mas o evangelho diz que tem a perseguição. O pessoal lança a mão da perseguição e começa só a dizer: vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. O camarada acredita que aquilo é verdade. Quando ele não conquista, ele se frustra. Quando se frustra, ele põe a corda no pescoço. Porque as mensagens de hoje não preparam mais os crentes para sofrer. A Bíblia está recheada de textos que há uma garantia de que nós vamos ser perseguidos por sermos participantes do reino. Abra comigo em Mateus, capítulo de número 5. Mateus, capítulo de número 5. Eu quero que você leia comigo um texto.
Versículo de número 11. Foi Jesus que falou: bem-aventurados, felizes, prósperos, triunfantes sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Olha o que Jesus diz: felizes são vocês quando as pessoas começarem a perseguir vocês, porque vocês são os meus servos. E ele diz no versículo número 12: exultai, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E o pessoal começa a dizer: não, Jesus disse que eu nasci para vencer. Aí eu coloco uma pá de cal em cima da perseguição e sai enganando o povo. Aí todo mundo acha que está errado quando não dá certo. Jesus disse que participante do reino é perseguido. E ele diz: olha, pode olhar para o céu e se alegrar, porque o galardão de vocês é grande, porque a recompensa de vocês é enorme. Exultai e alegrai-vos, porque da mesma maneira perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Então as pessoas não são preparadas para sofrer. Cristão não é preparado para sofrer. Irmão, a gente precisa se reunir para ouvir mais sobre essa verdade, que quanto mais a gente busca a Jesus, mais perseguido a gente vai ser. Não, pelo amor de Deus, não alimente o engano de que se você mergulhar na presença de Jesus, na outra semana a sua vida vai estar mais colorida do que já é. Você vai perceber que muita coisa que não vinha contra você vai começar a acontecer. Mas existe uma coisa: Deus tem coisas espantosas para quem busca a sua face. Deus tem coisas maravilhosas para entregar àqueles que abrem mão da perseguição para andarem na sua presença. É mais ou menos assim que funciona. A gente vai de joelhos diante de Jesus, dizendo: Senhor, eu sei que quanto mais eu orar, mais eu vou ser perseguido, mas eu prefiro a tua presença, eu prefiro a tua unção, eu preciso da tua graça, eu prefiro o teu amor dentro do meu coração ardendo. É melhor a presença de Deus com perseguição do que bonança sem a presença de Deus. É melhor a presença de Deus com perseguição do que bonança sem a presença de Deus. O salmista do Salmo 84 diz: mais vale um dia na casa de Deus do que 1000 em outro lugar. Ele disse: eu preferiria morar na calçada, na frente do templo, numa tenda, ou melhor, a céu aberto, do que habitar nas tendas da impiedade. É melhor sofrer na presença de Jesus de Nazaré. Volte lá comigo em 2 Tessalonicenses 1. Versículo de número 5, ele diz que a prova clara de que nós havendo sido participantes do reino, ou dignos do reino, é porque nós também padecemos pelo reino. Quem é do reino padece pelo reino. Quem é do reino sofre pelo reino. Quem é participante do reino é perseguido por causa do reino. Aí é você quem sabe. Saia do reino e não seja perseguido, ou permaneça do reino e glorifique a Jesus no meio das perseguições. Versículo de número 6, ele nos ensina aqui mais um princípio. Ele diz o seguinte: ele fala sobre a manifestação de Jesus, e quando Jesus vier vai acontecer duas coisas. Primeiro, ele diz: se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Olha aqui para mim, por gentileza. Eu não sou pregador de vingança, mas a vingança existe na Bíblia e ela é verdadeira. Nós vimos aqui no versículo de número 6 que o juízo de Deus, que é justo, é pagar com tribulação àqueles que perseguem ao povo de Deus. Sabe? É assalariar, é pagar um salário com perseguição às pessoas que perseguem você. É permitir um tempo de tribulação às pessoas que se inclinam em perseguir o povo de Deus. Já disse, eu não sou pregador de vingança, mas a vingança está aqui. É assim que funciona. Deus atribula quem atribula o seu povo.
É assim que funciona, ok? Estão perseguindo você, pode aguardar, porque a espada de justiça vai descer na casa dele. Está aqui no texto, Deus visita com tribulação quem... Oh, glória a Jesus. Deus visita com tribulação quem atribula e persegue o seu povo. Aleluia. Então não é melhor a gente deixar para lá e tentar fazer justiça com as próprias mãos, porque qualquer hora dessa o pagamento desce dos altos céus. Deus visita com tribulação quem persegue o povo de Deus. Diga aleluia. Está aqui. Mas na manifestação de Jesus, primeira coisa, pagamento aos que atribulavam a igreja. Segundo, no versículo 7, e a vocês que são atribulados, descanso conosco. Ou seja, nós vamos descansar. Quando? Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder. Como é que vai acontecer isso, apóstolo Paulo? Como é que ele vai vir? Versículo 8, como labareda de fogo. Irmão, quando Jesus era judeu, ele tinha pele morena, certamente, tinha barba, talvez seja por isso que eu gosto de barba, porque ele era judeu. Existe uma profecia em Ezequiel a respeito do Messias, que ele diz, as costas dou aos que me ferem a face, aos que me arrancam a barba. Então Jesus tinha barba. Jesus usava uma chinelinha de couro, usava um vestido, talvez estivesse sujo pela poeira, talvez a sua pele fosse desgastada do sol. Então ele está com essa característica no Monte das Oliveiras, quando ele, depois de ressurreto, ele está subindo os céus. Ele vai fazer recomendação aos discípulos e vai subindo. E a última frase que ele diz, enquanto aqui na terra, ele diz, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aí uma nuvem o cobre, e a nuvem vai levá-lo a outra dimensão. Quando a nuvem o leva diante da Nova Jerusalém celestial, que a nuvem abre, ele já não tem mais cara de judeu, nem cabelo de judeu, nem barba de judeu, nem chinela de judeu, nem vestido de judeu. João o viu glorificado. Ele diz, em primeiro lugar, o seu cabelo era branco como a lã branca, como a neve. Segundo, o seu rosto era resplandecente como o sol do meio-dia. Tente olhar para o sol meio-dia, para você ter uma ideia. Ele diz, da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios. E o seu vestido não era mais empoeirado, era um vestido branco até os pés. E ele estava cingido com um cinto de ouro nos lombos, característico do sumo sacerdote. Nos seus pés não tinha mais uma chinela de couro. João viu e disse, os seus pés eram como um latão reluzente, refinado numa fornalha. No capítulo 19 ele diz, na sua coxa e na sua veste estava escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele disse, ele não tinha mais cara de judeu. O seu olhar não era mais como humano, os seus olhos eram como chama de fogo. Aí Paulo diz, sabe como ele vai vir? Versículo 8, como labareda de fogo. Irmão, quando Jesus falou da sua vinda, ele diz, o Filho do Homem voltará com poder e grande glória. Nem toda a capacidade humana somada é capaz de nos fazer compreender como é que vai ser quando Jesus voltar. Imagine aí, irmão, o que é a glória de Deus. Imagine a soma de todos os atributos de Deus funcionando ao mesmo tempo, invadindo esse tempo presente. Imagine, porque a Bíblia diz que o céu dos céus não podem conter a glória de Deus, mas ele vai pegar essa glória e vai invadir esse tempo com essa glória. Jesus disse, o Filho do Homem virá com poder e grande glória. Imagine só. Paulo diz, ele virá como labareda de fogo, para fazer o quê? Tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai se vingar de quem? Desobediente. Diga para quem está do seu lado, desobediente. É isso aí. Pegou aí? A vingança é para desobediente, ok? Porque é moleza pecar sem ninguém ver. Outra coisa é pecar sabendo que Jesus vê todas as coisas. Uma coisa
é alguém... E calabandúbia fácia. Uma coisa é alguém pecando escondido. Meu Jesus amado. Uma coisa é alguém andar escondido, fazendo coisa que aparentemente ninguém vê. Outra coisa é a gente ter a certeza de que quem vai tomar vingança dos desobedientes vê e sabe todas as coisas. Ele está de olho em nós. Ele está de olho em você. Diga para quem está do seu lado: Jesus está de olho em você. Diga aí. Jesus está de olho em você. Disciplina da igreja, irmão, é um lanche. Se for comparado ao dia da vingança de Jesus, você não tem ideia do que é alguém ser envergonhado porque é disciplinado. Qualquer pessoa que imaginasse a vergonha que ia se encontrar em pecado diante de Jesus, aceitaria uma disciplina na boa. E eu vou dizer uma coisa: disciplina hoje restaura. No dia da vingança não tem mais jeito. Ele vem para tomar vingança daqueles que não obedecem ao Evangelho. Aleluia. Versículo de número 9: os quais por castigo padecerão eterna perdição. Se tivesse aqui uma perdição de 10.000 anos, já era de destruir a consciência de qualquer pessoa. Mas ele diz: olha, a vingança vai fazer o povo padecer numa eterna perdição. Nunca mais vai sair de lá. Quando? Ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos. Tem alguém que é santo aqui? Eu estou vendo aqui a sua fala de santo, convicto. Está jejuando, irmão? Olhe, Jesus vai ser glorificado nos santos. Jesus vai ser glorificado nos santos. Ok? Vou dizer mais uma vez para você guardar nas profundezas da sua alma. Jesus vai ser glorificado nos santos. Sede santos como é santo o Senhor vosso Deus. Santificai-vos, porque o Senhor fará maravilha no meio de vós. Portanto, sede santos. Abstenhai-vos da prostituição. Cada um saiba zelar o seu vaso em santificação e honra. Aí a gente vai lembrando textos e textos e textos e textos. Jesus vai ser glorificado nos seus santos. E para se fazer admirável naquele dia, em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Eu quero encerrar aqui. Tentando fazer algumas considerações finais. Rogando que, em nome de Jesus, traga à sua consciência quem é Jesus, pelo amor de Deus. Traga na sua consciência quem é Jesus. Foi cantado aqui pelos jovens que no céu não entra pecado, isso é verdade. Em Apocalipse 21, João diz que lá não entrará abominação alguma. Lá não entra pecado. Nós precisamos inclinar o nosso coração a Deus. Abandone o pecado. Saia do pecado. Abra mão do pecado. Não consigo não, pastor. Jesus nos ensinou algumas receitas maravilhosíssimas. Se teu olho direito te escandaliza, coloca um colírio, faça uma compressa de água gelada. Foi assim? Arranca-o e atira-o para distante de ti. E se for a tua mão direita que te escandaliza,
Jesus disse: passa o facão, fica sem ela, porque é melhor entrar no reino ser um dos membros do que ir de corpo inteiro para um lugar de perdição eterna. Não se esqueça disso. Jesus está de olho em nós. Jesus está de olho em você. Nós vamos aqui, daqui a pouco o evangelista Fabiano vai retomar. Ele vai fazer uma oração. E se eu fosse você, se tem alguma coisa pendente, acerte hoje. Acerte hoje. Ok? Refaça o seu coração em Deus hoje. Amém? Amém. Fique de pé, por favor, se você puder. Quando ele estiver orando, peça a Jesus que condicione o seu coração, para que você esteja firme na sua presença. Deus abençoe.